nada de desânimo. Muita dedicação e persistência, Eu venho aqui, ó, fazer a caminhada aqui de novo. Nada de desanimar. Dedicação e persistência são as chaves. Dedicação e persistência são as chaves, é isso, né? E a gente só acerta exercitando. Errar faz parte da vida e a gente só acerta exercitando. Então, nada de desânimo. Dedicação e persistência são as chaves para o sucesso. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar! Partiu treinar mais redação? É isso, galera, é reta final. Toda atenção é importante. E o tema de hoje é estratégico. Os desafios do combate ao tabagismo entre os jovens no Brasil. E com a ajuda dele, o mestre dos magos das 30 linhas, professor Marcos Machado, chega mais. E aí, Lange, acertado. Professor, seja bem-vindo, você viu, né? O Lange nunca foi tão bem apresentado. Professor, para esquentar os motores, por que esse tema é tão importante? Quando a gente fala sobre esse tema especificamente, a gente está falando sobre tema de saúde. E mais do que isso, a gente está falando sobre os jovens. Então, conectar essas questões de saúde, juventude, questões ligadas a problemas nacionais, estão gerando em torno ali do eixo do Enem. Então, é fundamental. Colocar o jovem para pensar sobre o jovem. É isso é maravilhoso, né? Nós somos jovens também. É isso aí. Mais um tema que fala sobre a sociedade brasileira, né? O recorte tem sido ao cenário brasileiro. E aí a gente já começa a fazer a primeira observação para o pessoal que está assistindo ao programa. Quando o recorte delimita o cenário brasileiro, você tem que obrigatoriamente falar sobre o Brasil. Se eu te proponho a discussão, uma publicidade infantil em questão no Brasil, você não pode negligenciar isso. Então, isso diferencia e traz caminhos completamente diferentes de abordagem. E as pessoas derrapam muito nisso. Bora dar uma base boa para a discussão? Óbvio, vamos lá. Então, partiu o primeiro texto de apoio? Vamos embora. É o texto da Folha de São Paulo de 2018, aí ó, de maio desse ano. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é, não só para a redação, mas para o mundo. Quando você está lá lendo o jornal, quando você está lendo alguma coisa, algum portal, você quer saber quem disse, onde aquilo foi publicado. E ainda mais no momento que a gente está discutindo tanto essa coisa de fake news, né, de origem das notícias e tal, a gente precisa saber onde aquilo foi publicado, na veracidade daqueles dados. Então, a primeira coisa que a gente aprende quando a gente está trabalhando metodologia de interpretação é contexto. Todo texto pertence a um contexto. E isso, obviamente, vai trazer olhares diferentes. Vou te dar um exemplo muito simples, tá? Quando você lê a notícia de um jornal X com uma determinada manchete, esse olhar, obviamente, tem algumas construções muito direcionadas pela escolha dos verbos, pela escolha das palavras. Isso direciona o candidato ou direciona o olhar para um determinado caminho. Você pega o jornal Y, de uma outra corrente, com uma outra proposta, com outro público, aquela mesma manchete pode ser apresentada de uma outra maneira. E tudo bem, é só uma questão de você ter esse direcionamento do olhar. Fica essa dica. A primeira coisa é ler a coletânea, ler atentamente a coletânea, buscando as fontes do texto, marcando os textos. Isso é fundamental. Esse texto foi publicado na Folha de São Paulo em 30 de maio de 2018, ou seja, é um texto recente. O fato de ele estar publicado na Folha de São Paulo também traz algumas inferências, alguns pressupostos de interpretação que a gente pode fazer. E já de cara a gente pode perceber que é um texto que traz muitos dados. E esses dados, de repente, podem ser úteis para o nosso construto argumentativo. A gente vai pensar nisso um pouco mais à frente. Apesar de registrar queda nos últimos 10 anos, o hábito de fumar ainda abrange 1 em cada 10 brasileiros que vivem nas capitais do país e dá sinais de novo avanço em algumas faixas etárias, como entre jovens de 18 a 24 anos. Os dados divulgados nesta quarta-feira, dia 30, são da última edição da pesquisa Vigitel, levantamento anual do Ministério da Saúde e que visa identificar fatores de risco para doenças crônicas. Foram ouvidas 53.034 pessoas acima de 18 anos nas capitais. Para tudo, já dá para a gente pensar em algumas informações aqui. Primeira coisa, e acho que a coisa mais relevante para a gente pensar, essa pesquisa ela foi feita pelo Ministério da Saúde. Então é óbvio que a ideia de se pensar essa pesquisa, feita pelo próprio Ministério da Saúde, tem uma informação relevante aí para ser trabalhada. A segunda coisa, foram, 53 mil pessoas ouvidas, né? Porque isso também interfere na percepção. A gente está em um momento eleitoral. Então quando você vê as pesquisas, as pessoas adoram isso, né, Lange? Ficar na internet propagando, não sei o que, intenção de voto, não sei o que e tal.
quem foi ouvido, onde essa pesquisa foi feita. Eu acho que esse direcionamento analítico, ainda mais para os nossos telespectadores, para quem está lá em casa, isso é fundamental para desenvolver o senso crítico, né? Para desenvolver a percepção crítica. Tem essa noção de uma amostra, né? Que representa a sociedade. Não só para quem está fazendo o Enem, mas sim, para qualquer pessoa, né? Que está inserida na sociedade. E é interessante pensar também que o termo que ele utiliza é um novo avanço em algumas faixas etárias, como entre jovens de 18 a 24 anos. Então, o que será que está por trás disso? A gente começa a fazer alguns pressupostos que vão ser muito interessantes para a gente pensar a nossa ideia da argumentatividade, né? Então, aí já tem alguns dados relevantes. Segundo o levantamento, em 2017, cerca de 10,1% da população adulta que mora nestes locais era fumante. Em 2006, quando a pesquisa passou a ser aplicada, esse índice era de 15,7%, uma queda de 36%. Essa redução, no entanto, tem ocorrido de forma mais devagar nos últimos 3 anos. Em 2016, por exemplo, o total de adultos fumantes era de 10,2%, índice praticamente semelhante ao atual. Dados também apontam aumento no total de fumantes em algumas faixas etárias. Caso de jovens de 18 a 24 anos, cujo percentual de adeptos ao cigarro cresceu de 7,4% em 2016 para 8,5% no último ano. Quando a gente fala sobre tabagismo, especificamente, a gente se depara com um desafio, que é o seguinte: como é que a gente pensa a ideia do cigarro? Porque, repara só, e aí a gente entra e faz um diálogo com a ideia da argumentação. Se eu virar para você e falar assim, Lande, o fumo faz mal à saúde, você vai me dizer que isso é um fato ou é uma opinião? Eu vou falar que isso é um fato. Isso é um fato. O fumo faz mal à saúde. Isso não é uma opinião minha. Eu acho que o fumo faz mal à saúde. Faz. Ponto. E aí a gente entra numa seguinte reflexão. Então por que as pessoas fumam? É a primeira coisa que a gente tem que se perguntar. Quando a gente olha para a história do cinema, por exemplo, certamente muitas pessoas não se lembram disso, mas a gente buscar a era de ouro de Hollywood, lá, MGM e tal, os grandes clássicos, filmes em preto e branco e tal. Repara só, os grandes atores, os protagonistas, as grandes divas do cinema, todos geralmente apareciam em cena fumando. Isso tem a ver com algumas questões da própria indústria tabagista financiar os filmes, esses grandes filmes, e aí era chique, tem esse conceito, né? Era chique fumar. Hoje em dia a gente está caminhando para uma vertente um pouco contrária a isso, é até crítica a isso. Então o que será que está por trás disso? Porque se eu sei que o fumo faz mal à saúde, então por que eu fumo? Não é uma questão de julgamento, não é uma questão de entender um processo comportamental, um processo subjetivo que tem outras funções, né? Tem algumas questões aí por trás em que a gente precisa pensar. Agora sim, podemos olhar para esse gráfico mais atentamente? Com certeza. O texto que a gente leu, esse primeiro texto da coletânea, ele mostra exatamente essa informação. Quando a gente tem um espaço amostral que vai de 2006 a 2017, ou seja, é um espaço de tempo bastante expressivo, e a gente tem ainda alguns dados que foram retirados da própria coletânea. 10,1%, 10,2%, 15,7%. Então isso já nos traz uma certa percepção dos grupos, daquilo que a gente leu, na verdade, dos grupos que estão sendo associados, da porcentagem, e essa porcentagem, esse espaço de tempo, tudo isso pode ser usado na nossa redação, a gente vai aplicar isso no desenvolvimento daqui a pouquinho. Mas é importante que a gente saiba ler, fazer esse mapeamento mesmo, assim, o que esse texto está me dando de relevante, porque se ele foi colocado na prova, ele está ali por um motivo. Exatamente, está ali para direcionar, né, professor? É isso, para direcionar, mas deixa eu fazer uma observação muito importante, Lande. Sabe o que as pessoas, na maioria das vezes, fazem? Elas copiam trechos da coletânea e trazem para a redação, só que esse é o pior dos mundos, não façam isso. A gente precisa ter em mente que a nossa redação tem que fazer um bom uso dessa interpretação da coletânea, sim, mas a gente não pode se limitar a esses dados. Um exemplo, se eu, na minha redação, só analisasse esses dados, ou quaisquer outros que estivessem na coletânea, e não trouxesse nenhuma informação externa para o meu texto, não estaria valendo. Eu iria permanecer no nível 3 da competência 2, ou seja, 120 pontos. Não é o que a gente quer, obviamente, porque a redação precisa conectar o aluno com o texto, o aluno com a escrita, o aluno com o mundo, e essa leitura de mundo tem que estar presente na nossa redação. Não sei se você já viu um filme, é um dos meus filmes favoritos, que se chama Obrigado por Fumar. Ele é um empresário da indústria do tabaco, nos Estados Unidos. Então, o papel dele é fazer com que as pessoas fumem. Só que ele não pode virar para as pessoas e falar assim, olha, fuma porque faz bem. Então ele tem que criar outros métodos, outros processos para fazer com que as pessoas, de forma subjetiva, pessoal, etc., sejam conduzidas para a ideia do cigarro. Então é um filme maravilhoso que poderia servir como uma referência para esse uso desse texto. Não está na coletânea e isso contaria como repertório sociocultural. Partiu mais um texto, professor? Vamos lá, Antes de irmos para a introdução. Vamos lá.
Narguilé e cigarro eletrônico, modismo entre jovens. Os jovens são mais antenados e se tornam mais vulneráveis a modismos e novidades. Não é diferente em relação ao cigarro e suas variáveis. A pressão social, a influência de amigos e a superexposição à mensagem nas redes sociais, cinema e televisão, faz com que eles tenham a curiosidade de experimentar variações do tabaco, como o narguilé e o cigarro eletrônico. Abre aspas. Daqueles que começam a fumar na adolescência, 50% morrem prematuramente na meia-idade, perdendo cerca de 20 a 25 anos de expectativa de vida em comparação aos não fumantes. O risco é maior naqueles que começam a fumar regularmente na adolescência, destaca Maria Célia, lembrando que a iniciação precoce do cigarro pode levar ao uso de outras substâncias como álcool e drogas ilícitas. Modismos como o narguilé e o cigarro eletrônico escondem riscos extras e ainda são portas de entrada para o vício em cigarro comum. Abre aspas de novo. O tabaco tem sido apresentado sob diferentes formas de consumo. O narguilé e o cigarro eletrônico são tratados como menos nocivos, mas podem impor danos semelhantes ou até piores do que o cigarro convencional, chama atenção a psiquiatra. Por utilizar mecanismos de filtragem, o consumo de narguilé é visto como menos nocivo à saúde. Mas, na verdade, seu uso é mais prejudicial do que o do cigarro. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, uma sessão dura, em média, de 20 a 80 minutos, o que corresponde à exposição a todos os componentes tóxicos presentes na fumaça de 100 cigarros. De novo, é um outro texto que nos traz informações, que nos traz dados muito relevantes. Se a gente puder voltar na primeira etapa, no primeiro parágrafo especificamente, eu acho que ele traz algumas informações muito úteis para o que vai se tornar a nossa argumentação nessa redação. Os jovens são mais antenados e se tornam mais vulneráveis a modismos e novidades. Como é que isso está dialogando com a frase tema? Olha, porque a gente está falando de desafios entre os jovens, então a gente está pensando nesse grupo e aqui já tem uma análise específica também desse grupo. Não é diferente em relação ao cigarro e suas variáveis, falando de drogas de modo geral. A pressão social, a influência de amigos e a superexposição à mensagem nas redes sociais, no cinema e televisão faz com que eles tenham a curiosidade de experimentar variações do tabaco. Para e pensa comigo. Se a gente pensa nessas ideias, pressão social, influência de amigos e superexposição às mensagens nas redes, no cinema, na televisão, isso já dá um belo de um eixo de argumentação, porque lembra que a gente começou a discussão de hoje fazendo uma pergunta. Se eu sei que faz mal, por que eu faço? Repara. Então aqui eu já tenho algumas ideias, alguns eixos que vão levar a uma explicação. Por exemplo, uma pressão da sociedade, seja pressão dos amigos, uma pressão de determinado grupo. De amizade, a gente vai pensar nisso mais à frente. É porque o jovem tem muito isso de aceitação, tem muito isso de, mas quem sou eu? A construção de uma identidade. Pensar na adolescência, na juventude, é pensar no momento que a gente está nos colocando no mundo, a gente está pensando no lugar em que a gente está se inserindo. E óbvio que a escola, as nossas relações são uma forma de a gente pensar nesse espelhamento. Quem sou eu? E aí eu projeto essas alteridades. Esse grupo faz isso, esse outro grupo faz aquilo. Todo mundo tem fase, A gente passa por fase. Se você olhar, Lange, tenta puxar pela memória. Você é a mesma coisa que você era quando você tinha, 15 anos, 16 anos? Não mudou. Pois é, eu também mudei bastante. Então, eu ouvi muito da minha mãe, você não é todo mundo. É isso, aí você não é igual a todo mundo, é isso. Você não é igual a todo mundo. Mas sempre rola essa pressão. A influência dos amigos e a superexposição à mensagem nas redes sociais. Repara só, tudo isso que a gente acabou de falar veio de, 2, 3 linhas desse segundo texto da coletânea. Introdução tem que ter uma tese e bem clara, professor? Sem dúvida. A gente abriu o programa de hoje falando sobre a importância da construção, não só da leitura da coletânea, mas pensando na competência 2, do uso de informações. Porque, o que a competência 2 avalia? A sua compreensão do tema, a sua abordagem, se você entendeu os desafios entre os jovens no Brasil sobre o tabagismo, fazendo esse recorte. Se você entende a estrutura dissertativa, ou seja, uma introdução com uma argumentação no desenvolvimento, com uma conclusão, ou seja, se domina essas etapas. Uma introdução com tese, com uma contextualização, ou um desenvolvimento com um tópico frasal, com ampliação, com um argumento de autoridade, que seja, não importa. E uma conclusão já com um eixo propositivo, de alguma forma. Então, essa é a segunda etapa da competência 2. E a terceira e última coisa avaliada nessa competência é justamente o uso do repertório sociocultural. Nesse repertório está inserido, claro, uma leitura do texto da coletânea, mas referências externas que o próprio candidato vai trazer para a redação. E quais são as possíveis teses para esse tema, professor? Olha, eu acho importante a gente pensar em alguns eixos, de alguns eixos analíticos, porque a gente leu a coletânea, a gente fez uns levantamentos de ideias, e a gente começa a pensar nessa ideia do tabagismo como um fenômeno cultural, como um fenômeno social, porque se a gente fala do comportamento do jovem, do
ethos da juventude, da identidade do ser jovem, a gente está pensando numa característica de um grupo. Então, são questões sociais, porém também construídas culturalmente. Então, se a gente falar sobre reconhecer os problemas do tabagismo entre os jovens devido a fatores sociais e culturais, isso já abre um eixo de argumentação para os parágrafos de desenvolvimento. Parágrafo de desenvolvimento, sobre o que você fez. Você vai me dizer se tá bom ou se não tá, Vamos ver. De a gente pensar. Vamos lá? Então, beleza, põe aí na tela. Na base desse problema, encontram-se a facilidade de acesso às drogas, devido à falha de fiscalização nas fronteiras do país, o combate insuficiente ao tráfico e a falta de perspectiva de parte da população. Nesse contexto, o consumo de entorpecentes pode ser relacionado com a tentativa de fugir da realidade e com a atual cultura hedonista, que valoriza a busca inconsequente por prazeres sensoriais. Em um panorama como esse, é difícil imaginar soluções eficazes, uma vez que os próprios familiares que deveriam se esforçar para reverter esse cenário são os maiores responsáveis por essas atitudes. Você conseguiu perceber que ele traz muitas informações? Sim. Tem muitas ideias, né, nesse parágrafo. Se a gente for analisar esse texto de uma forma bem objetiva e bem pragmática, ele comete 2 erros centrais no que a gente chama da argumentação, né? Primeiro erro central é o que a gente categoriza como empilhamento de ideias. Por quê? Ele apresenta boas ideias isoladamente, mas essas ideias elas não são bem trabalhadas dentro de uma discussão argumentativa que vai ferir a competência 3. A gente vai explicar isso melhor daqui a pouco. Além disso, ele comete um outro problema, também avaliado na competência 3, advindo desse empilhamento de ideias, que é o que a gente chama de expositividade. Ser expositivo é o contrário de ser argumentativo. Então, você só expõe um determinado panorama. Vou te dar um exemplo. Olha só o primeiro período. Na base desse problema, encontram-se a facilidade de acesso às drogas devido à falha de fiscalização nas fronteiras, o combate insuficiente ao tráfico e a falta de perspectiva de parte da população. Repara que só aqui nesse primeiro período, essa pessoa ela lançou algumas ideias, 3 ideias centrais. Facilidade de acesso, combate insuficiente ao tráfico e falta de perspectiva. O ideal é que em cada parágrafo você tenha uma ideia, um argumento. Você precisa trabalhar essa discussão. E, não satisfeita, no período seguinte ainda tem a outra ideia. Nesse contexto, o consumo de entorpecentes pode ser relacionado com a tentativa de fugir da realidade e com a atual cultura hedonista, que valoriza a busca inconsequente por prazeres sensoriais. Esse parágrafo tem inúmeros erros. E, na verdade, não sei se quem está assistindo o programa, você conseguiu perceber, que, na verdade, o erro mais grave, que até pode ser corrigido em 2 pontos centrais, é o fato de que não há menção à juventude. Muitos provavelmente foram pegos de surpresa com esse parágrafo, né? Desprevenidos. Ah, tá bom, tá bem escrito, isso e tal. Não tá. Você precisa recortar especificamente a abordagem do jovem. Por que eu disse que é interessante e que dá pra gente corrigir pegando algumas ideias? Ora, porque está falando dos familiares, que é, obviamente, um dos pilares para a gente pensar na formação dos jovens, e está falando do que a gente chama de cultura hedonista. A ideia do hedonismo é a busca pelo prazer sensorial. Então, você vai buscar esse prazer imediato de alguma forma, seja nas drogas ou em qualquer outro tipo de experiência que tenha um prazer momentâneo. E dentro da nossa cultura, há sim o bombardeio do estilo de vida hedonista. Viva a vida, aproveite enquanto você é jovem. Não tenho a menor dúvida de que muitos daqueles que estão nos assistindo já ouviram isso de alguém, de algum amigo, namorado, namorada. Faz agora, porque... Olha, aproveita. Isso dá uma ideia de que, assim, eu tenho muita coisa a fazer em pouco tempo. Então, uma das formas de a gente pensar para corrigir, né, em corrigir esse parágrafo, é criar alguns eixos para nortear isso. Se lá em cima, num modelo de tese, a gente estava discutindo isso ali agora há pouco, a gente pensou em caminhos sociais e culturais, ora, se eu estou pensando num eixo para discutir a cultura do hedonismo, eu posso começar em um tópico frasal discutindo o seguinte: na base desse problema, encontram-se os estímulos da cultura hedonista. E a partir daí você tem que explicar o que é a cultura hedonista, como ela interfere no comportamento do jovem, essa ideia de experimentalismo, de viver a vida, que é bombardeada pela indústria cultural, né? Os filmes, as músicas, o que mais tem a música aí, né? Dizendo para você aproveitar a vida, forever young, não sei o que e tal, é o que mais tem. Então, isso já daria um parágrafo por si só. Também não vi falando diretamente do tabagismo, né? Primeiro, não falou do jovem, não falou do tabagismo, então isso, de certa forma, é uma abordagem que, no primeiro momento, quando a gente lê, tem até algumas boas ideias, parece, nossa, bacana e tal, mas aí quando a gente aprofunda a análise, a gente vê que não, derrapou legal. Porque é muito comum que isso aconteça. A gente está escrevendo, a gente está empolgado, a gente tem um fluxo de pensamento que traz muitas ideias, né? Faz muitas ideias aqui, não sei o que, posso falar isso, posso falar aquilo e tal. Mas quando a gente não planeja e não traz para a redação essa análise, a coisa degringola, sai dos trilhos e acaba saindo nisso aí. Como a gente pode pensar uma conclusão? Pensar na ideia da conclusão traz à tona uma reflexão sobre propositividade, né? Então, o que dá pra gente fazer
para tentar contornar esse problema. Esse é um erro até muito comum, muito frequente. As pessoas usam dois verbos, né? Solucionar e intervir. Só que tem uma diferença entre os dois, porque pressupõe o seguinte: solucionar dá uma ideia de acabar. Solucionei o problema, acabei com o problema. Intervir não necessariamente, porque as pessoas falam assim, mas como é que eu, sei lá, com 18 anos, vou solucionar o problema da violência no Brasil? Não é essa ideia, esse raciocínio está errado. A ideia é intervir. Como é que eu posso fazer uma intervenção? Daí o nome da competência. Sim, proposta de intervenção. Como é que eu posso intervir em uma realidade para amenizá-la, não necessariamente acabar com ela? Então, quando a gente está discutindo essa ideia do tabagismo, é interessante pensar em questões ligadas ao próprio governo, né, no sentido de políticas públicas para discutir isso. Não é à toa, os textos que a gente leu estavam ligados ao Ministério da Saúde, então esse é um eixo para a gente pensar. A gente pode também pensar no papel das famílias, né, nessa ideia, porque se a gente articular esse raciocínio, a família tem uma ideia de espelhamento muito forte. É o Lacan quem fala isso, né? Não sei se você entende muito de psicanálise, mas o Lacan fala isso, né? Essa ideia de formação, de espelho. A gente tem essa fase do espelho. E nós nos espelhamos muito nos nossos pais, obviamente, nos nossos responsáveis, nas figuras de autoridade com as quais a gente cresce. Isso então, já pode ser uma citação, professor? Sem dúvida, porque a família, ela traz essa projeção. E aí o jovem, numa postura muito combativa, às vezes até vira e fala, se o pai ou a mãe, ou quem quer que seja, ele fala, olha, você não pode fumar e você não pode beber. Mas aí, dentro dessa ideia do combate, do questionamento das figuras de autoridade, o filho vira e fala, ué, mas você tá bebendo e tá fumando, então como é que você tá dizendo pra eu não fazer? Então, óbvio que existe um papel da família aí de formação nesse sentido, junto com as escolas. É um desafio, como a própria frase tema diz, mas quais são os papéis desses agentes interventores do governo, das famílias, nas escolas nesse processo? O governo tem um tipo de atuação lá com o Ministério da Saúde, a família e a escola têm outra base de atuação, numa ideia de formação e de discussão a respeito disso, que é algo que vai, aos poucos, construindo esse sujeito crítico, né, e consciente dos atos. O senso crítico dele, né? É isso. Proposta de intervenção, basta uma? Boa pergunta, Lande. Muitas pessoas acham isso, que quantidade é sinônimo de qualidade. Só que há algum tempo, já desde o Enem em 2016, né, 2016, 2017, o pressuposto é preferível que você faça uma proposta aprofundada, detalhada, com alguns elementos específicos, a você colocar muitas propostas. Então tem gente que acha que eu preciso colocar, sei lá, 3, 4, 5 propostas furada, porque você não vai conseguir aprofundar nenhuma delas. A ideia é, você pode colocar 2 propostas, mas só vai ser avaliada uma proposta, que é a mais completa. Então, dentro de alguns elementos, alguns pressupostos específicos da competência 5, a gente pode voltar a falar sobre isso em outro programa, a ideia é agente, ação, modo, efeito e detalhamento. São os itens que eles avaliam na proposta de intervenção. Então, vamos supor, eu coloquei 2 propostas. Só será pontuada e avaliada aquela proposta mais completa dentro desses elementos, dentro desses 5 elementos da competência. Tem uma questão de espaço para ser pensada também, né? Quantas linhas você vai ter? Umas 5, 6, 7 linhas para escrever a conclusão? Então, esse é um ponto para ser pensado. Letra, qualidade da proposta, tudo isso para ser refletido. Eu queria aquele conselho de match, sabe? Aquela frase de biscoito da sorte, alguma coisa pra galera que tá se preparando agora e tá na reta final. Essa reta final sempre tende a trazer um nervosismo muito maior, né? Aquela coisa de tá chegando. Eu tenho algumas ideias que eu sempre dou pros meus alunos, que é o seguinte, a gente tem que tomar cuidado para não entrar numa histeria coletiva. Porque algumas pessoas nesse momento começam a fazer assim, olha, se eu fizer 10 redações por dia, em uma semana, e tal. Só que neste momento eu acho que é muito mais válido você pensar na qualidade do seu texto, tentar identificar, falar com os professores ou com alguém que oriente, assim, o que eu estou errando? Por exemplo, eu não estou conseguindo a pontuação máxima na proposta de intervenção. Tudo bem, então por que não está tirando? A gente tem que entender o que está faltando para fazer esses ajustes. Isso dá tempo, é uma questão de contornar. Só que às vezes a escrita é muito frustrante, porque o retorno não é imediato. Tem que ter um tempo de maturação, tem que ter um tempo para processar isso. Então eu sugiro o seguinte, faz redações, pega temas, pega esse tema, tenta produzir alguma coisa, um roteiro que seja, e vai articulando a partir disso. Você vai identificando o que você está errando. E não adianta ficar produzindo 10 redações diariamente, 20 redações diariamente. Faz algumas, identifica os erros e já atua no próximo ciclo. Aos poucos você vai aparando esses problemas, né? Até porque se fazer 10 todas erradas, a gente acaba pegando um vício, né, professor? E vai repetir 10 vezes o mesmo erro, né? Então, antes de consertar o erro, a seguir propagando, né? Show de bola. Professor, muitíssimo obrigado. Um prazer, meu. Obrigado, tá? Como sempre. A gente é que agradece, professor. Obrigado. Valeu mesmo. Texto, mais texto. Treinar é preciso, mas com cautela, como disse o professor. Quer mais inspiração? Corre lá em youtube.com/TV Escola. E até a próxima. Na 3.
Você lembra desse videozinho?